Estamos em 1 Samuel capítulo 26, continuando aí as nossas exposições desse livro bíblico. Eu gostaria de ler a passagem, não é tão longa como a de semana passada, 25 versículos. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 26. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando viu dizer que Saul tinha vindo à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. Assim, Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele, o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água, que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu seu senhor o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer, vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei, o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: essa é a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz e que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, sirva outros deuses. Agora, que meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. E eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor o havia entregado às minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque vos fará grandes coisas, e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho, e Saul voltou para casa. Nós temos aqui, pela segunda vez, uma narrativa mostrando como Davi poupou Saul. E aqui, obviamente, vem à nossa memória o que nós já consideramos em 1 Samuel capítulo 24. De novo, essa tribo dentro de Judá, os zifeus, informam o paradeiro de Davi.
né? Com pano de fundo de 1 Samuel 24, 1 Samuel 23, verso 19, nós lemos lá que foram os zifeus que estimulam Saul a buscar Davi uma primeira vez no deserto. Então, o texto que nós temos em mãos parece muito com a narrativa que nós já tratamos, mas há uma série de diferenças aqui que marcam uma dissemelhança entre o que nós já vimos em 1 Samuel 24 e agora vamos ver nessa segunda narrativa, quando o rei age de novo para perseguir e matar Davi. Quais são as diferenças importantes entre as duas narrativas? Primeiro, nós temos uma diferença de localização. Em 1 Samuel capítulo 24, Davi está dentro de uma caverna na região de En-Gedi, no sul, e Saul entra naquela caverna. Aqui em 1 Samuel capítulo 26, nós temos Saul num acampamento próximo a Áquila, onde Davi vai entrar naquele local ali. Nós temos a diferença de horário aqui também. Em 1 Samuel 24, o drama na caverna acontece de dia. Aqui em 1 Samuel capítulo 26, a diferença é que a situação ocorre de noite. Também temos uma diferença de atividade. Em 1 Samuel 24, Saul entra na caverna. Em 1 Samuel 26, que nós vamos considerar hoje de manhã, Davi entra no acampamento. Também temos uma diferença de reação. Em 1 Samuel 24, Davi corta o manto de Saul. Em 1 Samuel 26, Davi toma a lança e o jarro de água de Saul. Também temos diferenças de palavras. Em 1 Samuel 24, apenas Saul fala. Davi fala apenas com Saul. Agora, em 1 Samuel 26, Davi se dirige a Samuel e Abner. Nós temos, então, duas narrativas que se sobrepõem, são aspectos diferentes das peregrinações de Davi, mas nos dois incidentes o que fica claro é que Davi é inocente e Saul é o culpado. Nós podemos dividir a passagem em 4 blocos principais. No primeiro bloco é ressaltada a traição dos zefeus. E quando a gente estuda outras fontes, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 2, verso 42, a gente vai descobrir, surpreendentemente, que os zifeus são descendentes de Calebe, como Nabal também foi descendente de Calebe. E Calebe foi um dos grandes heróis da entrada do povo em Canaã. Ele foi um dos aliados de Josué, o que nos lembra, mais uma vez, que a gente não deve descansar sobre os feitos da nossa família. Nós termos tido grandes parentes não quer dizer nada na nossa relação com Deus. Então, esses zefeus, de novo, eles vão dar informações a respeito do paradeiro de Davi para Saul. O que é surpreendente aqui é que os zefeus, esses descendentes de Calebe, são na tribo de Judá, uma tribo da qual Davi era membro, e que, em tese, os zefeus deveriam, como Nabal, também deveriam ter sido leais ao próprio Davi. Mas, no final, para tentar obter o favor do rei, eles entregam Davi, como eu já mencionei, uma segunda vez. Você lembra que Davi tem uma tropa de 600 homens, e o texto vai dizer que Saul vai buscar Davi com 3.000 homens escolhidos de Israel. Muito provavelmente aqui, Saul fez uma seleção daqueles melhores guerreiros de Israel para tentar perseguir Davi e alcançar a vitória com ele. E o texto vai dizer que eles acamparam no monte Áquila, em frente de Gesimon, junto ao caminho, na região do deserto, bem ao sul do atual Israel. E é interessante notar aqui que nós vemos Davi ganhando segurança de quem ele é. Surpreendentemente, ele descobre que ele está sendo perseguido aí pelas tropas de Saul, e ele vai enviar alguns espias para preparar o seu terreno ali, para saber quando Saul chegaria, para ele preparar o terreno para algo que ele vai fazer mais adiante. Um ponto que a gente pode destacar nesses primeiros 4 versos, versos 1 a 4, que destacam aí a traição dos zefeus, é que se de um lado Davi sabia que Deus o guardava, o livrava, ou estava protegendo, do outro lado ele continuava a agir ou melhor, ele começa a aumentar nele a necessidade dele também agir com prudência e planejamento. Ou, em outras palavras, o fato de nós sabermos que Deus nos protege, que Deus nos guarda, isso não implica que a gente deve abrir mão de prudência, de planejamento, de sabedoria, de sagacidade. As duas ideias andam juntas, elas não conflitam. Então, de um lado, a gente pode descansar no cuidado divino, do outro lado, a gente deve fazer planos e a gente deve se portar com prudência, e é como Davi faz aqui. Ele envia espias para
saber quando Saul acamparia próximo à sua região. E aí nos versos seguintes, 5 a 12, é destacada a audácia de Davi. Davi age com coragem aqui no restante da história. No verso 5, dá a ideia de que o exército de Saul acampou de um lado, Davi está num outro canto mais elevado, num monte mais elevado, e dali de cima, Davi e os seus guerreiros, eles olham o acampamento de Saul, eles estão percebendo a movimentação, eles estão vendo o que está acontecendo ali no acampamento de Saul. O verso diz que eles acamparam de uma tal forma que Saul ficava abrigado no meio do acampamento, todo o exército dele ao redor, e ele havia ali o comandante dos seus exércitos, Abner, dormia ao seu lado. E aí o que Davi fez? Ele resolve fazer como diria assim, uma ação de tropa especial dentro daquele acampamento. Ele se dirige a 2 dos seus auxiliares, ele pede um voluntário, e aqueles serviram as Forças Armadas devem lembrar que você nunca se oferece como voluntário para nada. Mas Abisai se ofereceu como voluntário para seguir junto com Davi nesse raid que ele resolveu fazer no acampamento de Saul. Nomes na Bíblia são importantes e Abisai vai ser mencionado mais adiante. Esse parente de Davi, Abisai, vai ser depois considerado um dos melhores líderes militares de Davi, e é mencionado em 2 Samuel capítulo 21, versos 15 a 17, que Abisai vai salvar a vida de Davi quando Davi for atacado por um outro gigante em algum momento posterior da sua carreira como rei. Mas Abisai se oferece como voluntário aqui, ele diz prontamente que irá com Davi, verso 6, e à noite Davi e Abisai, eles invadem o acampamento, ou arraial de Saul. Aqui é interessante a gente tentar ter em mente toda essa situação, todo esse drama. A gente pode imaginar, então, os exércitos de Davi, a tropa de Davi num lugar mais elevado, a tropa, o exército de Saul acampado num terreno mais baixo, nessa área montanhosa, todo o exército de Saul acampado num tipo de círculo. No centro do acampamento, a tenda, o espaço de Saul descansar. Ele tem ao seu lado ali o seu general, funcionando como um guarda-costa. Mas mesmo assim, essa disposição militar não é suficiente para impedir Davi e Abisai de entrarem no acampamento. Eles avançam e chegam ao centro do acampamento, e aqui a gente tem uma primeira conversa dramática. Essa primeira conversa dramática se dá entre Davi e Abisai. Eles vão entrar no acampamento e vão notar que ao lado de Saul está a lança que ele usa nas suas entradas e nas suas saídas. Não é a primeira vez que essa lança é mencionada. Ela é mencionada, por exemplo, em 2 ocasiões, quando Saul tenta matar Davi. Em 2 momentos ele lança a sua lança contra Davi, tentando matá-lo. Em 1 Samuel capítulo 18, versos 10 e 11, depois em 1 Samuel capítulo 19, versos 9 a 10. Uma terceira menção a essa lança ocorre quando o próprio Saul tenta matar o seu filho e lança essa arma de guerra contra Jonatas. Isso em 1 Samuel capítulo 20, versos 33. E ela é mencionada uma outra vez em 1 Samuel capítulo 22, verso 6, quando Saul inicia a sua campanha contra Davi, e ele também assassina os sacerdotes de Nobe, porque aparentemente eles ficaram ao lado de Davi. De certa forma, essa lança representa não só o poder de Saul, mas ela funcionaria como um tipo de cetro, que a gente já tem visto aí em alguns filmes ou lê em livros sobre a Idade Média. Seria um sinal do poder de Saul, do comando de Saul sobre os exércitos. E aí, nesse momento aqui, dentro do acampamento, silêncio completo, 3.000 soldados dormindo, algo que é surpreendente. O texto vai explicar por que esses militares estavam dormindo naquele momento. Abisai, ele pede a Davi, para que Davi permita a Abisai literalmente pregar Saul ao solo. O texto diz: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Essa é a palavra de Abisai. De um ponto de vista militar, muito sensato. Aquela é a hora da verdade.
Davi tem a chance de acabar com a guerra civil, tem a chance de unificar as tribos, tem a chance de cumprir na sua própria vida aquilo que lhe foi prometido pelo profeta Saul, mas a resposta de Davi é muito impressionante. Ele vai responder para esse guerreiro, Abisai: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido de Yahvé e ficar inocente? E ele continua: tão certo como vive Yahvé, Deus, ele mesmo matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele, o jarro de água, e vamos embora. É interessante notar em todos esse discurso de Davi, um discurso um pouco mais extenso, a confiança de Davi de que Yahvé está no controle de todas as coisas, inclusive da loucura daquele rei. E Davi não vai se interpor entre a vontade de Deus e o que Deus determinou para aquele rei. O que nós vemos aqui é o respeito de Davi pelo próprio Senhor, não tanto pelo rei Saul. Mais do que isso, é interessante o que Davi aprendeu do que nós vimos no último capítulo. No último capítulo, Nabal ofende Davi, Davi respira ameaças contra Nabal, quer exterminar todos os homens da casa de Nabal, e ele é impedido ali pela sabedoria e também pela profecia de Abigail. Aqui, Davi entrega a vingança na mão do Senhor. E como eu mencionei semana passada, nós temos aqui algumas noções que são escandalosas para a gente. A gente gosta de estreitar a soberania e a onipotência de Deus. A gente admite a onipotência de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus para alguns quadrantes da nossa existência, mas não para todos. Olha o que Davi diz a respeito de Saul. Deus mesmo, e ele invoca aqui o nome que não é pronunciado, Yahvé, né? As nossas traduções aí têm destaque, né? Yahvé, o Deus Yahvé, matará Saul, seja de causas naturais ou seja morto na guerra, indo para o combate. Mas Davi não quer carregar o sangue desse ungido em suas mãos. Isso é muito impressionante aqui em Davi. Como é que nós podemos perceber um tipo de amadurecimento nesse homem que está sendo preparado para ser rei de Israel? No capítulo anterior, uma ofensa suscita em Davi o desejo de vingança, o desejo de exterminar todos os homens da casa de Nabal. Uma casa que também é de Judá. Aqui, Davi deliberadamente se refreia e entrega a vingança ao Senhor. Ele sabe que os nossos tempos estão contemplados pelo Senhor. Ele sabe que nossa existência está nas mãos do Senhor. E é o Senhor que dispõe da nossa existência. A gente não vai viver um minuto a mais além daquilo que Deus determinou para a gente. E até mesmo o fim da existência de Saul está nas mãos de Deus. O que a gente vê aqui para quem já conhece o livro, é um prenúncio sinistro da morte de Saul. Sobretudo por causa da ordem. Ele começa falando que essa morte pode ser natural, mas ele termina falando que a morte pode estar na guerra, em combate. Então fica um gosto sinistro aqui para o leitor e para nós aqui, porque já há um tipo de palavra profética, um tipo de desvelamento do que vai acontecer mais adiante com Saul, o rei de Israel. E o texto vai destacar aqui também a palavra matar, né? É a mesma palavra empregada em 1 Samuel capítulo 25, verso 38, quando é dito que o Senhor Deus, Yahvé, matou a Nabal. Em ambos os casos, é percebido, de um lado, a ação de Deus para vindicar o seu servo, do outro lado, agora, Davi amadurecendo, tendo entendido o que Deus havia feito com Nabal, agora Davi entende que o Senhor vai ferir, o Senhor mesmo vai tratar de Saul. Em ambos os casos, é Deus que está no comando da vida do seu servo. E assim, Davi e Abisai tomam apenas a lança e o jarro de água do rei, um tipo de cantil. E aí o texto vai dizer, isso ocorre enquanto havia caído um profundo sono da parte do Senhor sobre os homens de Saul. Verso 12. Em outras palavras, o que o texto destaca não é só a convicção de Davi de que Deus está no comando sobre a vida e a morte, mas também o texto
traz para a gente o ensino de que tudo que está acontecendo naquele acampamento, a ousadia de Davi, a coragem de Davi invadir o acampamento, chegar ao centro do acampamento, tomar ali a lança que era tipo o cetro do rei, tomar o cantil do rei, todo o drama que ocorre ali ao redor do rei dormindo, tudo socorre debaixo da soberania de Deus. É Deus que dá um sono, um profundo sono para todo o acampamento. Isso vem da parte do Senhor. Mais uma vez, na nossa tradução aqui, né, a palavra está em destaque, versalete, como se chama, porque a palavra original é o nome de Yahvé, o nome que era escrito, mas não pronunciado. O Deus de Israel é que derrama um sono sobre todo o acampamento. Um ponto muito importante aqui, que a gente tem que ter em mente, é o seguinte: quando a gente está estudando a história de Davi aqui, o que nós percebemos é que Davi é literalmente um soldado. O marco profissional dele é matar os inimigos de Israel. As mulheres cantavam que Davi havia matado 10 milhares de filisteus. E, no momento, Davi repreende aquelas mulheres por essa cantoria. Era uma cantoria que celebrava os triunfos de Davi no campo de batalha. Mas o que nós percebemos aqui é que esse homem, ele se refreia, ele se contém diante de Saul. Por quê? Provavelmente a decisão de Davi aqui não era baseada nas circunstâncias que ele tinha diante de si, mas a decisão de Davi era baseada em princípios. Como o texto enfatiza, capítulo 24 e agora capítulo 26, Davi sabia que era errado tocar no ungido do Senhor, mesmo que esse rei estivesse fazendo o que era mal aos olhos do próprio Deus. Provavelmente o que parece evidente aqui é que Davi, se ele não respeitava o homem, Saul, do outro lado, ele respeitava o cargo de rei de Israel. E ele entendia que Deus havia confiado esse cargo a Saul. Confiança em Deus, ousadia, autocontenção, isso aqui nós vemos em Davi, e a gente pode perceber um processo de amadurecimento na vida desse servo. E a gente tem a terceira parte, versos 13 a 16. Nessa terceira parte, Davi ele sai do acampamento com Abisai, ele leva consigo a lança e o cantil, ele sobe a um outro lugar elevado e de lá ele começa a gritar com o acampamento. Ele começa a chamar a atenção do acampamento. E aí o acampamento acorda. E o que ele faz aqui? Ele começa a escarnecer, a debochar de Abner, que era o comandante das tropas de Israel, e nessa situação estava funcionando ali como segurança de Davi. Ele começa a ridicularizar Abner. Quando Davi, então, cortou a orla do manto de Saul na caverna, capítulo 24, Davi lembrou a Saul que o reino seria separado dele. E agora, o que Davi faz, ao tirar a lança do rei, ele está humilhando o rei publicamente, ele está tirando do rei o símbolo de autoridade, está demonstrando isso diante de Abner e de todo o exército de Israel que saiu para persegui-lo. Só que o ponto principal de Davi aqui não é debochar de Abner, não é ridicularizar Abner, mostrar a fraqueza de Abner. A exposição que ele faz de Abner aqui está ligado ao quarto ponto, quando ele começa a fazer a sua própria defesa, versos 17 a 25, e a parte principal aqui da passagem. Nota que, mais uma vez, verso 17, o rei Saul responde a Davi com quebrantamento e arrependimento. Ele se dirige a Davi como filho. Saul pergunta: essa é a sua voz, meu filho Davi? Mais uma vez, Saul escolhe, dentro da sua tragédia pessoal, ele escolhe a forma pessoal de demonstrar o reconhecimento de Davi, demonstrar a sua lealdade ao próprio Davi. Ele trata Davi como filho. Mas é surpreendente aqui que Davi não trata Saul como pai. Ele se dirige a Saul como rei. Ele responde: ó rei, meu senhor. E o discurso aqui é muito bonito. Davi faz todo um esforço no seu discurso, seu último discurso a Saul, para mostrar que ele é leal, ele é submisso ao rei de Israel. Nota, ele se dirige a Saul como seu senhor 3 vezes, versos 17, 18 e 19. Ele chama Saul
de rei 6 vezes, versos 15 a 17, verso 19, verso 20, verso 22, ele se refere a Saul como ungido do Senhor 2 vezes, no verso 16, no verso 23, e se descreve como servo de Saul 2 vezes, verso 18 e verso 19. O que Davi faz nesse pequeno discurso é mostrar que ele é leal a Saul. Não foi ele que criou problemas para Saul. Alguma situação ocorreu para que houvesse uma ruptura na relação de ambos e Davi fosse caracterizado agora como inimigo do reino. E é interessante a palavra que Davi pronuncia a Saul. Olha, se isso está acontecendo pela parte de Deus, então que seja designado um tipo de sacrifício para mim, que eu faça esse sacrifício e que a situação entre nossas partes elas venham a se resolver. Mas, se a nossa divisão, a nossa guerra civil está acontecendo por maquinação de pessoas ligadas ao trono, que eles sejam malditos. A expressão aqui, malditos, é análoga àquela de Gálatas capítulo 1, quando Paulo vai dizer que se um homem, uma mulher, não importa quão importante seja, apóstolo, anjo, o que for, disseminar outra mensagem na comunidade cristã que não for o evangelho de Jesus Cristo, que essa pessoa seja maldita, que ela seja cortada da presença de Deus. Então, de certa forma, Davi aqui faz também não só uma defesa sua, pessoal, mas ele faz uma imprecação. Olha, aqueles que estão semeando discórdia em nossa relação, a gente lembra aqui de Doeg, por exemplo, que eles sejam cortados da presença divina, que eles recebam a ira divina sobre si mesmo. E é interessante que em todo o tempo, Davi está realçando a sua lealdade a Davi, mas agora ele coloca um outro ponto aqui. Ele destaca que ele, que não é nada, né, ele se compara aqui a uma pulga ou a um perdiz, né? Ele que não é nada, ele não quer morrer longe da terra de Yahvé, ele não quer morrer no exílio. E essa palavra aqui é importante, porque nós já vimos semanas atrás, Davi precisou ir para Gate, a gente viu isso em 1 Samuel capítulo 21, e como veremos semana que vem, Davi de novo foge para Gate, para ficar com Aquis. Então, em ambos os casos, Davi é pressionado a sair da terra de Israel, a terra onde estava a bênção de Deus, a terra que sinalizava visivelmente o pacto que Deus havia estabelecido com Israel, mas Davi, ele professa não apenas a sua lealdade a Saul, mas ele também professa a sua lealdade, seu temor a Yahvé. Ele quer morrer na terra de Yahvé, na terra que Deus deu como promessa para Israel. Ele não quer morrer fora dessa terra, né? E aí Saul reconhece o seu remorso e o seu pecado. Pela terceira vez na história de Saul, ele reconhece que ele pecou. Verso 21, ele diz, pequei. De novo ele fala, né? Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos, eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. A primeira vez que Saul diz que ele pecou, nós encontramos essa menção aí em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul ele falha em executar os inimigos amalequitas e ele tenta fazer um sacrifício no lugar de Samuel. Ali ele entende, ele reconhece que ele pecou. E naquele contexto, Deus diz que vai remover de Saul a sua bênção como rei e vai retirar dele também o seu espírito. Mais adiante, então, e talvez como resultado desse desastre, Saul resolve perseguir Davi, resolve usar toda a sua energia para destruir Davi, e ele próprio vai reconhecer mais adiante que ele pecou, seus esforços foram pecaminosos. E aqui, de novo, Saul reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele pecou. E Davi devolve a lança de Saul, devolve os seus utensílios, né, a lança representando o seu poder real, né, um tipo de cetro, funcionaria essa lança como um tipo de cetro. E em nome de Yahvé, do Deus Yahvé, ele ora para que Deus recompense cada um pela sua justiça e por sua lealdade. Ele reconhece, Davi, que o Senhor Deus, Yahvé Deus, havia entregue Saul nas suas mãos pela segunda vez, e pela segunda vez Davi não estende sua mão contra o ungido. Ele pede uma bênção de Saul,
e Saul lhe dá uma bênção. Mas o ponto interessante aqui do verso 24 é que as mesmas palavras do verso 24 são muito parecidas com as palavras que Davi proferiu diante de Golias, em 1 Samuel capítulo 17, verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Agora, de novo, ele pede que o Senhor Deus, Yahvé, o livre de toda a angústia suscitada pela perseguição feita por Saul. A ligação que a gente vê aqui entre 1 Samuel capítulo 26 e 1 Samuel 17 caracteriza que Davi, ele realmente confia em Yahvé, ele descansa em Yahvé, apesar das idas e vindas dele com a sua fé, algumas vezes sendo testada até os limites, tendo a fé testada até os limites, ele permanece confiando em Yahvé e crescendo nessa confiança em Yahvé. Ele confia que tanto no passado como no presente, Deus pode cuidar dele, diferente de Saul, que é retratado na passagem como um pecador insensato, tanto no passado como no presente. Um ponto importante aqui, a destacar aí no verso 21, nessa reação que Saul tem a Davi, verso 25 também, em ambas Saul é bem caloroso, ele reconhece que ele pecou, ele está pecando, ele está agindo com dolo e com maldade contra Davi, é que a resposta de Saul é meramente emocional. Ela não é uma resposta ponderada. Em nenhum momento o texto mostra Saul ponderando o que ele fez, de fato se quebrantando. Nas 3 menções que há sobre o pecado de Saul, em todas elas o que nós temos não é arrependimento verdadeiro, mas meramente um remorso emocional. E aqui a gente precisa lembrar da nossa crise, a crise da inteligência que nós vivenciamos, experimentamos no Ocidente, também no Brasil. Hoje, praticamente tudo se resume a emoções, o que eu sinto, se isso me ofende, se isso me magoa, ou impressões superficiais sobre tudo, até mesmo sobre ideias, até mesmo sobre a fé. O que importa é minha opinião e minhas emoções. Mas o que a gente nota aqui é que uma reação meramente emocional não significa nada diante do próprio Deus. Saul se emociona, Saul sabe que ele está pecando, ele tem remorso pelo seu comportamento, mas o fim dele está diante dele. O que nós vemos aqui é a ascensão de um homem, o amadurecimento e a ascensão de um homem e o declínio absurdo de outro, e nós vamos ver daqui a pouco, daqui a 2 ou 3 domingos, o final da história de Saul. Mas o fato é que sermos guiados por emoções ou análises superficiais diante de Deus não significa nada. Nós somos chamados, como Davi aqui, a ponderar nossa vida, a pesar nossa existência, a buscar autoconhecimento. Por que nós estamos agindo da forma como agimos? Por que nós estamos tomando essas ações? Por que eu me estendo na presença de vocês? Nós somos chamados para autoconhecimento, para autorreflexão. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós somos chamados a sondar as profundezas do nosso coração. Por que nós agimos da forma como agimos? Nós não somos chamados aqui para sermos levados pela multidão, guiados apenas por emoções, por sentimentos, por adulação, pelaquilo que a gente sente no nosso ventre, para usar a linguagem bíblica. Nós somos chamados a olhar para o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, e para entender por que nós nos comportamos. Se nós não queremos ser pegos como Saul, destruídos por Deus como Saul, nós não podemos ser guiados meramente por emoções, por impressões superficiais. Nós precisamos ser como Davi, buscando crescer diante do Deus da aliança, buscando no autoconhecimento diante do Deus da aliança, buscando crescimento diante do Deus da aliança. Nessa passagem, então, embora Davi tivesse mais oportunidade para matar Saul, ele se recusou a fazê-lo. E, no processo, provou sua lealdade a Saul e provou sua disposição de esperar até que Deus lhe concedesse o trono de Israel. Mas o mais trágico dessa passagem, o mais melancólico, na verdade, é que nós temos aqui as últimas palavras que Saul dirigiu a Davi.
não há mais nenhuma conversa entre esses dois personagens daqui até o fechamento da narrativa sobre Saul, o fechamento da história de Saul. Mais uma vez, Davi pede ao Senhor que ele faça justiça e ele é vindicado. Quando o próprio Saul, no centro do acampamento, diante de todo o seu exército, declara Davi inocente e o abençoa. Aqui, finalmente, nós temos dois homens se separando, Davi e Saul. Saul está rumando para a derrota e uma morte violenta. Davi está rumando para a vitória, para a glória. Lembra de Abigail? Aquela mulher bonita e sábia também foi profetisa. Pela boca dela, Davi já sabe que Deus vai estabelecer uma casa perpétua para ele. Haverá sempre alguém da casa de Davi para reinar em Jerusalém e em Sião. Que contraste e que fim de relação melancólica nós temos aqui entre Saul e Davi. Quais são os pontos que a gente pode destacar aqui dessa passagem para guiar a nossa vida hoje? Em síntese, nós temos aqui Davi tendo uma segunda experiência em que Saul lhe é entregue em suas mãos. Aqui nós temos uma ação até mais audaciosa, uma ação de fato audaciosa de Davi. Em 1 Samuel 24, Saul entra na caverna onde Davi está escondido. Aqui, Davi ele entra no acampamento real e ele tem Saul diante de si. O que nós vemos, pensando aqui em 1 Samuel 24, 25 e 26, é que Davi amadureceu. Os episódios que ele passou, sobretudo com Nabal e Abigail, haviam dado a Davi segurança de que o seu reinado futuro de fato aconteceria. Que a vingança não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. Ele deveria descansar nos propósitos gerais de Deus para ele. Mas eu queria destacar 3 pontos aqui para nós encerrarmos. O primeiro é que, a semelhança de Davi, quando o cumprimento da promessa de Deus para nós tarda, nós devemos resistir à tentação de apressar os acontecimentos. Nós temos essa tendência de orarmos, de ansiarmos para que Deus venha em nossa direção, que Deus nos dê bênçãos específicas, e quando aparentemente Deus tarda, nós queremos ajudar a Deus, nós queremos dar um jeitinho. Sempre que a gente faz isso, a gente está ultrapassando uma linha. E algumas vezes a gente consegue bagunçar uma situação que, de outra forma, teria um desfecho melhor. No caso aqui, nós somos chamados a esperar o tempo de Deus e fazer o certo enquanto isso. E Davi está agindo assim. A despeito da reação dele com Nabal, que é controlada ali pela palavra sábia de Abigail, em todo o tempo, nessas peregrinações, essas andanças do Messias, de Davi, ele descansa no Senhor. Ele sabe que Deus tem um plano para ele. E ele descansa que Deus agirá, abrindo portas e pavimentando o seu caminho. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar, nós estamos no círculo da bênção divina. Nós somos parte da aliança do Senhor. Nós somos contados entre a comunidade eleita. Nós somos parte do Israel de Deus. Então, a gente não precisa agir atabalhoadamente para apressar a graça, a bênção de Deus sobre nós. Nós podemos nos lançar na presença dEle. Nós podemos descansar na presença dEle. A gente está falando de batalhas aqui. Toda essa narrativa, e a gente vai continuar ainda estudando Samuel durante o restante do ano, nós temos histórias de lutas, de conflitos, de batalhas. Quando a gente estuda sobre grandes batalhas do passado, a gente até se espanta quando descobre que exércitos do passado venceram simplesmente se defendendo, não atacando. Nós somos chamados aqui a ter paciência, a esperar em Deus. Se nós oferecemos a Deus o nosso drama, nossas lutas, nós devemos confiar que Deus vai lidar com o seu poder e com a sua misericórdia com aquilo que nós colocamos diante dele. E não tentando apressar o caminho do Senhor, forçar a mão de Deus a agir, tentando nós mesmos sermos instrumentos daquilo que nós precisamos receber. Deus é Deus de graça e misericórdia. A gente é chamado aqui a confiar nos propósitos divinos e não atropelar, não passar por cima daquilo que Deus intenta fazer. O segundo ponto é que, algumas vezes,
no processo de nós esperarmos a bênção divina, nós esperarmos o cumprimento daquilo que Deus prometeu para os seus filhos, para os seus servos, nós enfrentaremos opressão. E que nós estamos considerando aqui, basicamente aí desde o capítulo 20 ou 21 de 1 Samuel, é que Davi, o rei prometido, e não só isso, o rei que Deus vai fazer um pacto de lhe dar uma casa perpétua, isso já foi prometido pela boca de Abigail, e mais adiante, em 2 Samuel capítulo 7, o profeta Natã vai proferir uma profecia mais extensa quanto ao futuro da casa de Davi. Ainda assim, esse servo de Deus está padecendo opressão. Então, quando nós, no processo de esperarmos a bênção de Deus, sofremos opressão, sofremos ataques, sofremos escárnios, nós devemos ansiar pela justiça divina e não tomar a justiça em nossas mãos. E como é difícil praticarmos autocontenção e autocontrole, sobretudo quando nós temos as armas para praticar a vingança, para avançar contra o nosso adversário. Aqui, nós aprendemos com Davi que mesmo oprimidos, enquanto esperamos as promessas de Deus se realizarem, nós devemos nos voltar ao Senhor em busca de justiça. As palavras de Davi no texto para Abisai são espetaculares e a gente deveria marcar elas na nossa Bíblia. Tão certo como vive o Senhor, ele mesmo matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Davi pratica autocontenção. Ele, em duras lutas, descobriu que Deus de fato está no controle da sua existência. Ele não precisa agir no lugar de Deus. Aliás, como nós veremos mais adiante, quando Davi resolve agir no lugar de Deus, ele vai sofrer, a sua casa vai sofrer, a sua própria dinastia vai sofrer, toda a sua casa é colocada em risco quando Davi tenta agir no lugar de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quando a gente sofre opressão, quando você sofre opressão, enquanto você espera que Deus derrame suas promessas, suas bênçãos sobre sua vida, volte ao Senhor em busca de justiça. Clame ao Senhor em busca de justiça. Lembra, a justiça de Deus não é definida do nosso ponto de vista. Deus sempre é justo. Ele é justo em todas as suas obras e reto em todos os seus caminhos. Busque refúgio nesse Deus. Corra para Ele. Ele vai vindicar o seu nome no tempo dele, mas Ele vai vindicar o seu nome. É curioso, me ocorre agora, lendo, por exemplo, obras como o Livro dos Mártires, de John Foxe, os nomes de homens e mulheres que foram mortos pelo Evangelho foram preservados. O nome de seus perseguidores foi esquecido. Isso é muito surpreendente. Nós somos chamados, mesmo sob opressão, a descansar no Senhor. Ele fará justiça. E Deus, de fato, faz justiça. Deus se levanta contra os inimigos do seu povo. E Ele se levanta contra os inimigos do seu povo de duas formas terríveis. De um lado, Deus se levanta contra os inimigos do seu povo, dando liberdade para que esses hajam, o que vai resultar num julgamento divino muito severo. A gente vê isso com Saul. A gente viu isso com o Faraó lá atrás. A gente vê esse ponto ilustrado várias vezes no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Como Herodes morre depois de perseguir a igreja? Comido de vermes, comido de bichos. Algumas vezes nós estamos sendo oprimidos e a gente pode perguntar, mas cadê Deus? Por que Deus não contém esses opressores? Deus está agindo, dando mais liberdade ainda para esses opressores, para que eles achem que eles são deuses, que eles têm poder de fato. Não, Deus está aumentando a medida do julgamento que Ele vai derramar sobre esses opressores. E quando Deus age para julgar os opressores, Ele age com um poder invencível, destruindo-os. A gente pode ficar impressionado com a imagem do anticristo. Ele parece ser um inimigo poderoso, mesmo no Novo Testamento, mas lembra, o filho de Davi, aquele que assume o trono no lugar de Davi, vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. Você imagina isso? Você imagina simplesmente o sopro da boca do Messias, do herdeiro da casa real de Davi, derrotando aquele inimigo que parecia tão grande para o povo de Deus, só com um sopro? Apocalipse diz que
esse descendente de Davi vai vir no último dia, no dia da vingança do Senhor, cavalgando sobre nuvens, com espada, com milhares de milhares caminhando, vindo com ele em triunfo. Ele vem para esmagar os seus inimigos no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, mas ele nem precisa lutar. Esse descendente de Davi é tão poderoso que simplesmente vai soprar sobre o anticristo e ele vai ser derrotado. Então, a gente não deve se impressionar com a aparente liberdade dos maus. Mesmo em nosso tempo, mesmo no nosso país, uma aparente cleptocracia. Os maus estão recebendo liberdade para pecar mais e ajuntar mais da ira de Deus que vai ser derramada finalmente sobre eles. Mas Deus lida com seus inimigos de outra forma. E a gente vê isso na história de Saul, de forma tão trágica. Algumas vezes, Deus endurece o coração dos seus inimigos. Isso é terrível. A gente vê isso quando pessoas se tornam cada vez mais cruéis. A gente pode lembrar de grandes ditadores, mas a gente pode lembrar de pessoas próximas a nós, ao nosso redor. Elas, em vez de se quebrantarem na presença de Deus, elas se tornam mais endurecidas, elas ameaçam mais, elas demonstram mais fúria, mais raiva. A gente pode pensar no ambiente político, pode pensar em situações de ambiente eclesiástico, ambiente profissional. O que Deus pode estar operando aí? Deus, na sua justiça, está endurecendo o coração desses, para que eles também recebam um juízo mais severo. Em todas essas questões, a gente tem que lembrar, Deus é por nós. Nós somos parte do povo da aliança. Nós estamos aliançados, pactuados com esse Deus altíssimo, o mesmo Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi. Nós estamos abrigados sobre esse Deus. Do outro lado, nós vamos receber opressão, nós vamos ser tratados de forma injusta, mas nós devemos nos autoconter, porque a justiça final pertence ao próprio Deus. Ele sonda os corações. Ele sabe de fato quem é do povo dele, quem é da aliança dele e quem é contra esse povo. Em todo tempo, diante dessa história, a gente tem que lembrar que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente fica, às vezes, surpreso com justiça poética nesse lado da existência, né? A pessoa fez algo e ela recebe o pagamento pela maldade dela desse lado da existência de uma forma muito parecida que ela fez contra o seu adversário. Ah, justiça poética. A justiça de Deus é muito maior do que esse tipo de justiça poética. A justiça divina é muito maior do que a justiça dos homens. E a justiça divina, quando em ação, é temível. Que a gente seja encontrado do lado de Davi. Que a gente seja abrigado junto com um grande descendente de Davi. Que a gente encontre refúgio e seja, de fato, parte do povo que se reúne ao lado de Davi. Nunca ao lado de Saul. Pois o que vai acontecer com Saul já está determinado e nada pode mudar. Davi está protegido, abrigado por Deus, enquanto Saul, ele agora está preso aos seus próprios pecados e ao seu destino final. Eu penso que é apropriado terminar essa reflexão lendo o Salmo 54. Algumas vezes a gente perde de vista que os salmos têm contexto. E esse salmo tem contexto. O cabeçalho desse salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo didático, para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Essa parte que está em itálico é parte do texto original. Por alguma razão que me escapa, os editores resolveram destacá-la. Mas esse cabeçalho nos dá um contexto. Esse salmo é uma oração proferida quando Davi é atraiçoado pelos zifeus e perseguido por Saul e encontra livramento. Olha o que Davi profere nessa ocasião que nós consideramos agora. E a nossa oração final também. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições. E os meus olhos viram a ruína de meus inimigos.